Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, neste vídeo nós vamos analisar a disposição do artigo 62. Vamos conferir o que ele diz. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Este artigo está tratando das hipóteses, dos critérios que definem a competência de natureza absoluta. Então, quando ele trata da competência em razão da matéria, em razão da pessoa ou em razão da função, ele estabelece esses três critérios de definição da competência como critérios de natureza absoluta e, em razão disso, é que não podem esses critérios serem afastados, por decisão das partes, por convenção das partes. As partes não podem negociar a respeito desses critérios. Então, as normas que estabelecem a respeito deles, em razão da matéria, por exemplo, eu não posso negociar a propositura de uma ação de divórcio em uma vara cível, porque ela é materialmente incompetente para a análise daquele tema. Da mesma forma, em razão da pessoa, a Constituição estabelece, por exemplo, as hipóteses de competência da Justiça Federal, naqueles processos em que haja interesse da União, em que a União seja parte ou terceiro interveniente. Não é possível que as partes negociem, fora das hipóteses legais, não é possível que as partes negociem a propositura de ação contra a União, por exemplo, na Justiça Estadual, porque não é ela a competente para isso. Da mesma forma, quando se trata de competência funcional, então as ações ordinárias elas devem ser propostas na primeira instância, nos juízos de primeira instância, porque é deles a função, é deles a competência funcional para fazer o processamento e o julgamento dessas ações na primeira instância, sendo que os recursos vão ser propostos ou vão ser interpostos perante os respectivos tribunais. Então, tudo isso são regras de competência funcional e não é possível que as partes façam um negócio jurídico processual a respeito dessas regras, porque se tratam aqui de critérios de competência absoluta. Como decorrência disso, como se trata de critério de competência absoluta, gera um vício também de natureza absoluta, que é a incompetência absoluta, que pode ser alegada na contestação pelo réu como preliminar de contestação, mas se ele não fizer isso, ele vai poder alegar posteriormente a qualquer tempo, sem nenhum problema. Inclusive posteriormente, em ação rescisória, nos termos do artigo 966, ainda vai ser possível a alegação de incompetência absoluta quando for o caso, ok? Outra característica aqui que trata desses critérios de competência de natureza absoluta diz respeito à possibilidade de o juiz conhecer de ofício um eventual vício. Então, a incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício. Agora, é necessário a gente se atentar, mais uma vez e sempre, para a regra que está estabelecida no artigo 10 do CPC e que trata do contraditório, o contraditório como direito de influência. Embora o juiz possa conhecer de ofício essa questão da incompetência absoluta, ainda que o réu não tenha alegado essa matéria, o juiz, ao conhecer de ofício, precisa antes dar às partes a oportunidade de se manifestar a respeito do assunto e só depois decidir. Isso vai funcionar da seguinte forma: o juiz, verificando que é absolutamente incompetente, antes de declarar sua incompetência, precisa determinar a intimação das partes para que elas se manifestem a respeito de eventual incompetência absoluta do juízo. E, em seguida, proferirá sua decisão levando em consideração os argumentos estabelecidos pelas partes, ok? Mas a regra geral, e é preciso que a gente estabeleça isso de forma muito clara, quando se tratar de competência em razão da matéria, da pessoa e quando se tratar de competência funcional,
não é possível que haja negócio jurídico processual entre as partes, nem um negócio expresso e nem um negócio tácito. Aqui que eu me refiro quando eu digo negócio tácito? De o autor, por exemplo, propor a ação e o réu deixar de alegar a incompetência do juízo, né, a incompetência absoluta do juízo, e se imaginar que haveria por conta disso a prorrogação da competência. Não há prorrogação da competência nesse caso. O juízo é absolutamente incompetente e não é possível que as partes façam negócio em relação a esse tema. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito do artigo 62. Se você quiser saber mais a respeito, você pode consultar a nossa plataforma, né, o CPC comentado, o nosso CPC vivo, que é um CPC comentado por mim, lá na plataforma da editora Juruá, a Juruá Docs. Vou deixar o link aqui embaixo para que você possa consultar lá e aproveite o acesso livre nesse período de quarentena da pandemia, tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais.